É interessante, bom dia, né, a todos. É interessante a gente ver, eu estava estudando e ele foi, perseguiu Davi, foi assim, um rei vingativo, né, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, toda. Eu achei Saul, e esse é o detalhe que chama a atenção nossa nessa, nessa manhã. Samuel, né, a gente começa aí vendo como Naás, rei dos Amonitas, fez aliança com Jabes para atacar. Quando o povo soube, o temor se apoderou deles. Quando o caso foi relatado a Saul, olha interessante, quando ele ficou sabendo, ele ficou bravo, ele ficou indignado, indignado. Mas algo interessante aconteceu. O Espírito se apodera dele, né? O Espírito Santo toma conta ali né? E ele reúne 330 mil homens, né? Tendo uma grande vitória. E o povo ficou admirado, né? Admirado ao ponto de renovar a autoridade dele como rei. Olha que coisa mais fantástica, né? E uma coisa de chamar a nossa atenção, né? O tanto que ele perseguiu e foi mal com Davi, mas olha só, ele usa de misericórdia, né? Tendo acabado a batalha, o povo confirma ele como rei, né? Mas, na verdade, o povo quis vingar aqueles que não foram à batalha com ele. E ele os impede, sendo grato ao Senhor pelo grande livramento que o Senhor havia dado a eles. Ele não permitiu que ninguém fosse morto. Então, enquanto ele se deixou dirigir pelo Espírito de Deus, ele teve boas atitudes, boas decisões, decisões sábias. O Senhor dava vitória, seu reino era confirmado. E assim também é conosco. Enquanto vivemos sob a direção do Espírito, colhemos os frutos do Espírito. Mas quando vivemos sem essa direção, nossas atitudes não têm o mesmo efeito. Isso nós precisamos entender de uma forma clara para nós. Precisamos estar sob a direção do nosso Deus para a nossa vida. Então o capítulo começa com Naás, o amonita, cercando Jabes de Gileade e impondo uma condição cruel, né? Essa opressão ilustra como os inimigos de Deus tentam destruir o seu povo. Como os nossos inimigos tentam nos destruir. Os irmãos lembram da opressão que os israelitas sofriam no Egito? E como o povo suplicou ao Senhor, e o Senhor mandou o livramento?
A palavra de Deus, irmãos, em 1 Pedro 5:8, fala que aí tem, não sei se você já foi há muitos anos, né, três anos, quando a gente visitou aqui o Sabiá, aqui em Uberlândia, tinha um porco lá, tinha um leão lá, que era o animal mais visitado, digamos assim, lá do parque. E começou a chover e a gente começou a correr para esconder da chuva, a gente ficava lá dentro, irmãos, agora ruge. É uma sensação diferenciada. O chão treme, mas assim, e é assim que o inimigo está ao nosso redor. Querendo aproveitar as brechas que a gente deixa. E pode ter certeza, se não tivermos vigilante, há brechas. João 10:10 não fala que ele vem para matar, roubar, matar e destruir? Precisamos estar atentos. Mas olha que interessante, eles pedem, reconhecendo o perigo, sabendo, sabendo que as suas próprias mãos, o livramento não. Eles pedem um tempo, olha só que interessante. Você vê no versículo 3, aí, né, depois da ameaça louca do cara, arrancar um oi de cada um, que loucura é aquilo. No versículo 3, eles pedem um tempo de 7 dias para dar a resposta. Isso nos ensina, precisamos nos preparar para as lutas que virão. Estar preparado, porque o nosso socorro vem do Senhor. Não é isso que fala Salmo 121? Ali, versículo 1 e 2. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele ainda nos afirma para que nós não com inquietação. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, aquilo que se passa no nosso coração, precisamos colocar diante de Deus. Olha, amados irmãos, não que o Senhor não saiba, porque Ele sabe tudo. A palavra fala que antes que a palavra não chegue à boca, Ele já conhece todinha.
Mas o Senhor não invade. Ele só entra no nosso coração e age a favor da nossa vida de forma pessoal, de forma particular, quando nós colocamos as causas na mão dele, confiamos nele, entregamos a ele e descansamos. Quando nós fazemos do Senhor o alvo principal da nossa vida. Mateus 6,33 não fala isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando Saul ouve as más notícias, só que é interessante, o Espírito do enche de coragem para liderar o povo. Está falando aí no versículo 3 do texto base. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu nele sobremodo a sua ira. Olha só. E nós, e nós vemos exemplos do que um homem pode fazer quando o Espírito de Deus está nele. Atos 1:8 fala assim, que nós recebemos poder, mas recebemos poder do Espírito Santo. Nós vimos em Juízes vários exemplos de pessoas que não têm o Espírito do Senhor descer sobre ele. Mas eu quero destacar para você 2 Timóteo 1:7, onde fala que o Senhor não nos dá espírito de temor, mas de fortaleza. Quando nós estamos revestidos com o Espírito do Senhor, nós estamos fortalecidos e aptos, preparados para a batalha. Todos os dias, amados. Todos os dias é uma batalha. Então, através do Espírito Santo, que tomou conta de Saul, Saul convoca os israelitas para a batalha. E eles respondem em unidade, refletindo o valor da cooperação do corpo de Cristo. Unidade e obediência do povo de Deus. Ele reuniu 330 mil homens. E eles lutaram como um só homem.
Versículo 8 fala que contou-os em Bezac, dos filhos de Israel haviam 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Você pensa bem? Se ele pediu 7 dias, em 7 dias tinha 330.000 homens preparados para a luta. Se você puder, abra a sua Eclesiastes. Eclesiastes, Eclesiastes 4:9. E não sozinho na luta. Se você conhece bem esse texto, ele é muito usado com relação a casais. Mas olha que interessante. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, não haverá quem levante. Também se os dois dormirem juntos, se aquietarão, mas um só se aquietará. Se, porém, quiser prevalecer, os dois lhe resistirão. Olha só, bem. Se alguém quiser resistir contra um, né, quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Usando aqui para a questão da gente não estar sozinho na luta. Não está sozinho. Nós precisamos estar unidos, irmão, na mesma luta. É por isso que quando o Senhor fala que uma casa dividida não prevalece, não subsiste. Precisamos estar unidos contra as dificuldades. Precisamos buscar essa união. Nós precisamos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como fala Efésios 4:4. Precisamos estar juntos. Nosso pastor costuma dizer uma frase muito interessante. Ele fala que juntos nós somos imbatíveis. E com o Senhor. Não, juntos nós somos fortes e com o Senhor imbatíveis. Interessante. Né? Não é o que fala para nós 1 Coríntios 1:10? Onde fala para nós agirmos da mesma forma, pensarmos a mesma coisa, lutarmos pelos mesmos ideais. E pede para que não haja divisões no corpo de Deus. Juntos, irmãos. Juntos. Unidade e obediência do povo. Saul convocou. Mandou a mensagem, né, uma mensagem dura também, mas na época era assim que se fazia, né? Para chamar a atenção, para né, abrir os olhos para o que estava acontecendo. E o povo uniu. E essa união, sob, né, a direção de Deus, trouxe a vitória. Os israelitas obtêm uma vitória esmagadora contra os amonitas.
leva eles a entender que sob a direção de Deus, a vitória é garantida, é certa. O versículo 11 aí, 11 de 1 Samuel fala isso. O Senhor livrou Israel naquele dia. Assim como ele livra, como ele nos livra. Romanos 8:37 fala que todas as nós somos mais que vencedores por meio do Senhor. Vencedores em nós do que o que está no mundo. Porque é o Senhor quem luta por nós. Então o versículo fala que o Senhor concedeu vitória a eles. E assim que a vitória foi concedida, o povo se alegrou. O povo ficou muito alegre, assim como nós ficamos. Né? Após a vitória, na alegria do povo ali, né, o rei os liderou, naquele êxtase. O povo pede para punir os opositores a Saul. Mas Saul recusa, demonstrando misericórdia e confiança que o livramento veio do Senhor. Olha o que Saul fala. Hoje ninguém será morto, pois o Senhor operou grande livramento em Israel. Está aí no versículo 12 e 13 do nosso texto. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. Olha que loucura. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Voltando no passado um pouquinho, lá em Gênesis 50, já chegando ao final, versículo 20. José não agiu da mesma forma, amados? Reconhecendo o poder de Deus na vida dele. Reconhecendo que não fora ele, não foi Deus através dele que agiu ali para a preservação
da vida. José perdoa os seus irmãos, dizendo que Deus transformou o mal em bem. Eles realmente intentaram mal contra ele. Mas o Senhor transformou o mal em bem para que a vida fosse preservada. E é assim que Deus nos usa e faz conosco. Os planos do inimigo são para te derrubar. Mas o Senhor frustra esses planos. E aquilo que naquele momento muitas vezes nós passamos, ou às vezes até estamos passando, que não entendemos às vezes a razão, um pouquinho mais na frente nós entenderemos. Nós entenderemos. Faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Faz parte dos propósitos de Deus. Deus tem planos maiores e melhores para cada um de nós. E essa ação de Saul reflete aquilo que a palavra de Deus pede para nós em Efésios 4:32. Efésios 4:32 fala que nós precisamos ser um com os outros benignos, compassivos, misericordiosos. Misericordiosos, irmãos. Não, nós não podemos devolver mal por mal, mas devolvendo mal com bem. Não há um versículo que diz, eu me lembrei agora, mas eu não anotei, onde fala que quando depender de vós, ou seja, de nós, precisamos ter paz com todos. Nem sempre depende, mas quando depender, tenha paz. Não cause briga, divisões. E Saul, usado aqui pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, ele usa de misericórdia e perdoa. E perdoa. O Senhor não fala para nós em Mateus 18, quando perguntam ao Senhor Jesus: quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Sempre. Sempre. Não quer dizer que seja fácil, mas o perdão é uma decisão, irmãos. Não é um sentimento, é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. Porque se nós não perdoamos, o perdão a falta de perdão nos corrói. Sei que você já ouviu essa brincadeira, mas perdão é como que a falta de perdão é você tomando veneno querendo que o outro morra. Corrói a gente, precisa liberar, pôr para fora. Então, quando depender de nós, tem espaço. Perdoa, você não precisa conviver, mas você precisa perdoar.
Reforçando Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, assim como Deus é conosco. E quando isso tudo aconteceu, o povo se alegrou. Lembra que no capítulo anterior, Saul foi consagrado rei? Após a vitória, Samuel convoca o povo a renovar a liderança, a renovar e consagrar a liderança de Saul, ressaltando a importância do compromisso contínuo com Deus. É o que fala aí o versículo 14 e 15. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então eles se alegraram grandemente, ficaram felizes. Então, Samuel convoca o povo. Da mesma forma que nós vimos em Deuteronômio 29, onde Moisés convoca o povo para a renovação da aliança. Como nós somos constantemente chamados a isso. Constantemente isso está, o Senhor nos traz a memória que nós precisamos estar firmes. Firmes, irmãos. Firmes na nossa luta. Sabendo em quem nós temos crido. Hebreus 10, de 23 a 25, fala ali que nós precisamos reter firme a confissão da nossa esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. Acredito que você tenha já na memória Romanos 12:1. Onde a palavra do Senhor fala que para que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto diário. Não esqueça, amados, o nosso compromisso com o Senhor, ele é diário. Ele é a cada instante. Ele é constante. Então podemos nos esquecer de forma alguma de tudo que o Senhor nosso Deus fez, faz e fará por nós, em nós e através de nós. Mas eu quero ler Romanos 12:1 e 2 completa aqui para ficar gravado na nossa mente. Mais um pouquinho.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da aliança. Compromisso com o nosso Deus. Foi isto que Samuel conclamou todo o povo. E nós somos conclamados nesta manhã a fazer. Estamos firmes, sabendo que a nossa vitória vem do Senhor. Sabendo que quando colocamos a nossa vida diante do Senhor e suplicamos a ação do Espírito na nossa vida, o Espírito nos usa, amados. Ele nos dá força, ele nos dá poder, ele nos dá vitória. O inimigo queria destruir o povo, humilhar o povo, mas o Senhor deu vitória ao povo. Então, assim como o povo de Israel, nós precisamos confiar na soberania e no poder de Deus diante das nossas lutas. Assim como Israel foi cercado por inimigos, enfrentamos hoje desafios que ameaçam a nossa fé. Mas devemos lembrar que Deus luta por nós e confiantemente precisamos buscar a sua direção. Assim como Israel, amados, estava cercado por inimigos, nós também hoje estamos. Lembra que o diabo está em derredor, procurando alguém para tragar? Mas nós devemos nos lembrar que Deus luta por nós e precisamos confiantemente buscar a sua direção para agirmos conforme a tua soberana vontade. Precisamos lembrar também, amados, que não estamos sozinhos. A unidade e o compromisso do corpo de Cristo é importante. A vitória de Israel só foi possível pela unidade e obediência do povo. No corpo de Cristo, devemos cultivar a união e o respeito pela liderança que Deus estabelece. Há lutas que sozinho nós seremos destruídos. Jamais obteremos vitória. Mas juntos, unidos, a vitória é certa. A vitória é certa. Então, no corpo de Cristo, nós devemos cultivar isso. Estar unido no seu lar. Estar unido à sua comunidade de fé. Respeitar a sua liderança. Estar junto com a sua liderança.
não falando nada que denigre, mas reforçando as qualidades. Defeito todos temos, fraqueza todos temos, mas ressalte as qualidades, as virtudes. E seja um nessa luta. Lembrando, amados, de termos a misericórdia como reflexo do amor de Deus em nós. Saul perdoou os opositores, mostrando a importância da misericórdia em nossa vida. Nós precisamos refletir o amor de Deus. E este amor envolve perdoar e demonstrar compaixão, como Ele, Cristo, mostra conosco. Lembra lá da oração do Pai Nosso, amados? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim que nós oramos. Perdoe as nossas ofensas em algumas traduções, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Só que perdoa, assim como, então há uma condição. Sejamos rápidos a perdoar, rápidos para amar. Não guardemos algo no nosso coração que o inimigo usará contra nós. Não dê brecha, não dê brecha. Ele só está esperando essas brechas. Então use da misericórdia como reflexo do amor de Deus por você, por cada um de nós aqui. Então assim, repito, assim como Saul perdoou, mostrando a importância da misericórdia, amados, em nossa vida nós precisamos refletir esse mesmo amor de Deus. E esse amor de Deus envolve perdoar, demonstrar compaixão, assim como Cristo demonstra por cada um de nós. Que o Senhor abençoe o estudo da palavra. Veja o que Deus faz através, de nós, quando nós permitimos a ação dele na nossa vida. Como o Senhor Jesus disse, irmãos, vede os campos, olhe os campos, olhe os campos. A seara é grande, é grande. Os campos estão prontos para serem colhidos. Mas não há trabalhadores, irmãos. São poucos os trabalhadores. Vamos recrutar. Vamos recrutar, continuar recrutando esse pessoal que está aí perdido. Esse pessoal que está perdido. Cada um de nós somos trabalhadores para a seara. E o Senhor tem nos municiado com armas, com recursos, com condições de fazermos a colheita. Colha, amados. Colha. Aproveite as oportunidades. Não as perca. Use
use de sabedoria. Porque a sabedoria faz com que nós usemos os conhecimentos que temos adquirido ao longo da vida, ao longo dos estudos, ao longo das experiências, ao longo das histórias. Use isso em prol da seara. Em prol da seara. E que o Senhor continue nos dando amor pela seara. Que o Senhor continue nos dando sabedoria para que usemos os conhecimentos adquiridos, as armas adquiridas. Mas, acima de tudo, que o Senhor coloque no nosso coração amor, amor pelos perdidos, amor pelo reino dele, amor pelo trabalho dele. Porque quando nós amamos, nós dedicamos aquilo que amamos. Onde há amor, há dedicação, há tempo, há envolvimento. Que possamos nos envolver. E junto com isso, irmãos, o Senhor prosperará a nossa vida. O Senhor nos dá prosperidade dia a dia para usarmos nesse amor pelo reino. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Obrigado mais uma vez. Se alguma irmã quiser fazer alguma participação, nos auxiliar aqui no entendimento melhor desta passagem, amadas, por favor, fiquem à vontade. Como a irmã Cleide gosta de dizer, esse é o momento da sua participação. Fica à vontade antes da oração, amada. Vamos orar, vamos agradecer a Deus a bondade, a misericórdia e a fidelidade dele para conosco. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, assim como os inimigos cercaram Israel, o inimigo tem nos cercado, Pai. Tem nos cercado, tem nos ameaçado, Senhor. Tem rugido ao nosso redor. A vontade dele, Senhor, a missão dele é nos destruir. Mas nós queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor não tem permitido com que isto aconteça, Pai. O Senhor não tem permitido, Pai. Obrigado, Pai, porque através de Cristo Jesus na nossa vida, o Senhor tem nos dado vitórias, ó Pai. O Senhor tem nos dado vitória contra as lutas, ó Pai. O Senhor tem, ó Pai, dilatado a nossa visão, de forma com que nós enxerguemos aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Teu Santo Espírito, da mesma forma como ele abençoou e usou ali Saul, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos também, Senhor. Nós estamos na tua presença, queremos ser usados pelo Teu
expressão do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Unja cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, daquelas que no futuro ouvirão, unja-nos, Pai. Unja-nos com teu poder, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, falar na hora certa, no momento adequado, usando as palavras adequadas, Senhor, no tom adequado, Pai. Ô Pai querido, a tua vontade é que nenhum se perca. Os campos estão fundos, as sementes estão granadas, ó Senhor. Todos os acontecimentos têm nos mostrado isso, Pai. Usa teu povo, Senhor. Nós saibamos aproveitar as oportunidades, Pai. Nós saibamos aproveitar. A palavra diz que o Senhor não nos dá espírito de covardia, Senhor. O Senhor nos dá espírito de força, de coragem. Que nós não nos calemos, ó Pai, diante das injustiças, diante de tudo que vem acontecendo, mas que nós possamos resistir e lutar firmes, sabendo em quem nós temos crido, sabendo em quem nós temos crido, que o Senhor é poderoso, Pai, para realizar toda a tua vontade. Não a nossa, mas a tua, Pai. Por isso, ó Senhor, dá-nos intrepidez, ó Pai. Dá-nos intrepidez. Dá-nos coragem, ó Pai, onde o Senhor nos colocar. Que nos nossos negócios, ó Pai, que no nosso dia a dia, nós possamos sempre colocar Cristo em primeiro lugar. Abra o nosso entendimento nesse sentido, Pai. Ó Senhor, como a nossa cerviz é dura, Pai. Amoleça, Pai. Amoleça a nossa cerviz, ó Pai. Usa, ó Pai, a teu favor, os dons que o Senhor tem nos dado, Pai. Que as nossas palavras sejam de misericórdia, Senhor, com humildade, entendendo, ó Pai, que um dia já estivemos ali. Já estivemos ali. E muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Porque a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Então, ó Pai amado, em nome de Jesus, que hoje as palavras dos nossos lábios, ó Pai, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Deus meu e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmã. Que Deus, bom dia. Bom dia a cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Amém. Em nome de dia. Jesus. Um ótimo dia a todos vocês. Obrigado, Espírito de Que nos dê esse banquete esta manhã e que não podemos calar. Amém. Amém. Deus abençoe.